misericórdia, são dias de consolação. Ó Jesus, que amais as almas pelo vosso coração, dai que todos com proveito frequentemos a missão. Dai que todos com proveito frequentemos a missão. Vinde pais, vinde mães, vinde filhos, vinde todos à missão. São dias de misericórdia, são dias de consolação. São dias de misericórdia, são dias de consolação. É favor de vossa graça, de nossa alma salvação. Ó Jesus misericordioso, concedei-nos o perdão. Ó Jesus misericordioso, concedei-nos o perdão. Vinde pais, vinde mães, vinde filhos, vinde todos à missão. Vinde agora, pois é tempo de cuidar da salvação. Vinde agora, pois é tempo de cuidar da salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos celebrando a memória de São Brás, bispo e mártir, o protetor da garganta, na qual hoje, em todas as paróquias e comunidades, por esse mundão de meu Deus lá fora, em todo o mundo, tem a bênção da garganta. Que a garganta de todos os entes humanos sejam abençoadas e santificadas. São Brás foi bispo de Sabeste, na Armênia, no século IV, na Idade Média, e depois o seu culto propagou-se por toda a Igreja, que é o protetor contra todos os males da garganta, na qual aconteceu um milagre de um menino que engasgou com um peixe e pela intercessão de São Brás o menino ficou curado. Que a exemplo de São Brás estejamos juntos anunciando o Evangelho em unidade e em fraternidade. Como comenta Santo Agostinho: sacrifica-te por minhas ovelhas, e que nós todos saibamos dar a vida pelas ovelhas, que somos as ovelhas do rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos.
Ouvi, ó Deus, as preces do vosso povo, confiado no patrocínio de São Brás. Concedei-nos a paz neste mundo e a graça de chegar à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele, e Jesus ficou na praia. Aproximou então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou, e uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía, e em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele, e voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: a tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estava chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então
a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: Menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, deste dia 3 de fevereiro, vemos o nosso Senhor Jesus Cristo realizando os milagres, curando todos os tipos de doenças e enfermidade das pessoas e ressuscitando os mortos. Primeiramente, Jairo, um chefe da sinagoga, foi ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo com fé e pediu para ir até a sua filha, para o nosso Senhor Jesus Cristo orar para que a filha de Jairo fosse curada. E assim, de onde o nosso Senhor Jesus Cristo estava, ele o orou. E logo depois veio uma mulher que sofria de uma terrível hemorragia e tocou na roupa do Senhor com fé. Imediatamente a hemorragia da mulher sarou, a mulher ficou curada. A mulher teve fé e foi ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo e foi curada da hemorragia. E Jairo teve fé e foi ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo e pediu para orar para sua filha. Que vemos que Jairo caiu aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, orou com fé, pediu com fé ao Senhor, e a sua filha ficou curada. E assim, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, todos nós temos que ir ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo com fé, orar com fé em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pela cura e pela libertação de todos os entes humanos. Que assim Jairo foi com fé e pediu ao Senhor. E então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, depois que Jairo pediu ao nosso Senhor Jesus Cristo para orar pela cura da sua filha, veio a mulher que sofria de uma hemorragia, e fazia muito tempo, fazia 12 anos que essa mulher sofria de hemorragia, mas ela veio com fé e tocou na roupa de nosso Senhor Jesus Cristo, e ela já tinha gastado tudo o que tinha e com os médicos, e não conseguiu ser curada. Mas foi ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo com fé e ficou curada. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, tenhamos fé,
Vamos ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, oremos com fé pela cura e pela libertação de todos os entes humanos, que tanto são os seres humanos que estão sofrendo de qualquer tipo de enfermidades. E oremos com fé em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para que todas as pessoas sejam curadas. Que a mulher tocou com fé na roupa do Senhor. Ela foi ao encontro do Senhor com fé. Imediatamente a hemorragia sarou. A mulher sentiu-se dentro de ti que estava curada da doença. A mulher teve fé. E que todos os entes humanos tenham fé e venham ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo. Que quem tem fé, o milagre acontece. E assim, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo curou a mulher que sofria dessa terrível hemorragia e continuou o seu caminhar. E havia uma multidão, uma grande multidão. E então a mulher, cheia de medo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhes a verdade, porque o milagre aconteceu. E assim o Senhor disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. E assim, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, todos os seres humanos que estão sofrendo qualquer tipo de doenças e de enfermidades estão sendo curados em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos com fé para que todas as pessoas sejam curadas profundamente. Oremos pela cura profunda de todos os seres humanos. Que depois que o nosso Senhor Jesus Cristo curou a mulher que sofria da hemorragia, logo, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, veio a notícia que a filha do chefe da sinagoga, a filha de Jairo, havia morrido. Mas continuaram o caminhar. Imediatamente o Senhor disse, para não ter medo, que bastava ter fé. E havia os discípulos que iam caminhando com o nosso Senhor Jesus Cristo. E quem eram esses discípulos? Eram Pedro, Tiago e João. E então logo chegaram à casa de Jairo e viram a confusão. E viram que estavam chorando e gritando, porque a filha de Jairo disseram que havia morrido. Mas então o Senhor só argumentou: a criança não morreu, mas está dormindo. E não acreditaram, não tiveram fé. E o nosso Senhor Jesus Cristo foi até lá e pegou na mão da criança da filha de Jairo e disse: Talita cum. O que quer dizer Talita cum? Levanta, menina, levanta-te. Talita, menina, cum, levanta-te. E então ela levantou imediatamente e começou a andar perfeitamente. E essa menina tinha 12 anos. E o nosso Senhor Jesus Cristo curou ela e ela ficou perfeitamente, começou a andar perfeitamente. E então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo pediu para não dizer a ninguém e pediu só para levar algo, para dar algo para a menina comer. Duas grandes curas, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs.
A mulher que sofria de hemorragia fazia 12 anos, ficou curada perfeitamente. A filha de Jairo, que havia morrido, o nosso Senhor Jesus Cristo mandou ela levantar, e ela levantou e saiu andando perfeitamente. Os milagres, as curas acontecendo. E oremos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo pela cura profunda de todos os seres humanos, que todos sejam curados, todos sejam renovados e todos sejam libertados. Oremos com fé em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e que todos os seres humanos sejam curados e sejam libertados. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro. E gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades, que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, de São Brás, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos com fé pela cura, pela cura da garganta de todos os entes humanos, pela bênção da garganta de todos os entes humanos em todas as partes do mundo. Por intercessão de São Brás, Bispo e Mártir, defenda-te, Deus, contra os males da garganta e contra qualquer outro mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por intercessão de São Brás, Bispo e Mártir, defenda-te, Deus, contra os males da garganta e contra qualquer outro mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por intercessão de São Brás, Bispo e Mártir, defenda-te, Deus, contra os males da garganta e contra qualquer outro mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
chamo, em ti, Maria, eu penso, então um Cláudio imenso me rouba o coração. Então um Cláudio imenso me rouba o coração. Se algum mau pensamento vem perturbar a mente, se esvai apenas sente teu nome ressoar. Nos mares deste mundo, tu és a estrela amiga, teu barco meu abriga, e o pode enfim salvar. Teu barco meu abriga, e o pode enfim salvar. Debaixo de teu manto, minha Senhora linda, viver eu quero e ainda espero aqui morrer, porque a ti amando me espera feliz sorte, contigo estar na morte é ter seguro o céu. Contigo estar na morte é ter seguro o céu. Estende-me teus braços, de amor serei cativo, no mundo enquanto vivo, serei fiel a ti. Meu coração é presa de teu amor clemente, a Deus farás presente